Olá, ouvinte caçador de mim, como é que você tá? Olá, Lu, tudo bem com você? Olá, tudo ótimo, André. Ansiosa aqui para ouvir mais uma história. Mais uma biografia de pessoas incríveis, com histórias interessantíssimas e inspiradoras, né, Lu? Então, esse é o propósito aí do nosso querido podcast Caçador de Mim. Lu, chegamos ao episódio 26, hein? Uau. Quer fazer agora o merchandise do 25? Que foi o que você puxou aí a pauta? Hein? Então, no último episódio nós falamos de uma atriz brasileira que às vezes a gente não conhece todos os feitos dela. Então, escuta lá, Ruth de Souza, primeira mulher brasileira a ser indicada para um prêmio internacional. Maravilhosa, gente, a história dela é fantástica. E olha, ouvinte, ousada, ela foi precursora em muitas situações que eu acho que são inspiradoras, tá? Não deixe de ouvir. Mas hoje, né, Lu, trazemos aqui Mazzaropi, gente, esse personagem que se confunde com a própria pessoa. É interessante isso, né, Lu? Quando o artista, ele se funde, né, se confunde com o próprio personagem. Fica indissociável, né? A pessoa vê na rua, já vai lá e já chama até pelo nome do personagem, né? Exatamente. Incrível, incrível. Você sabe que isso é até perigoso, porque eu já vi algumas histórias de atores que nos seus papéis em novelas de pessoas más, de vez em quando eles eram xingados na rua justamente porque as pessoas confundiam o personagem com a pessoa. Mas só voltando um pouquinho na biografia, olha só, Ruth Souza fez um filme ao lado de Mazzaropi, olha lá, ó. Inclusive, se você é ouvinte, ali. vindo do episódio anterior da Ruth, nós colocamos lá um easter egg. Significa o seguinte, nós colocamos lá algo escondido e provocamos, né, vocês a virem aqui descobrir. E é exatamente isso, né? É a interconexão aí entre os dois episódios. Muito bem, Lu. Agora, em 2022, o Amácio Mazzaropi, esse era o nome dele, completaria 110 anos. E é exatamente essa incrível personagem e pessoa que nós vamos trabalhar a partir de agora. Pense, ouvinte, numa personagem, em alguém que personificou de uma forma muito competente, né, e típica aquilo que a gente chamaria de caipira, né? Aquela pessoa matuta ali da roça, que sai do ambiente rural e chega na cidade grande e começa a aprontar, né? É o Mazzaropi, gente. É ou não é, Lu? Nossa, gente, assim, não é exatamente da nossa época, né? Mas meus pais falavam coisas incríveis. Eu até, por curiosidade, a gente acaba vendo, né, alguns episódios. Gente, é divertidíssimo. Realmente Exatamente, Nós temos aí, de acordo com as nossas estatísticas, uma quantidade bem grande de jovens, né? Aliás, a gente está bem assim divididos, né? Muitos jovens, mas também muita gente madura nos ouve. Até porque a provocação é essa, né? A gente está querendo inspirar os jovens, os pais dos jovens, enfim, né? E fica esse alerta, tá? Se você não está ainda entendendo o Mazzaropi, não tem problema. É uma personagem histórica, vale a pena você continuar com a gente. Mas não deixe de perguntar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô aí. Principalmente os avós vão dar ótimas referências desse incrível artista brasileiro. E, Lu, nós trouxemos a biografia do Mazzaropi aqui para o Caçador de Mim por pelo menos por um bom motivo. Vou começar por um bom motivo, né? Nos bastidores, o Mazzaropi ele era um ávido empreendedor. E a gente acha que empreender hoje não é só abrir uma empresa. Empreender é um projeto pessoal, um projeto de viagem. Recentemente você teve uma filha, né, que realizou um empreendimento para poucos, foi estudar fora, com todo o processo de planejamento, execução e bastante coragem, né? Então, eu diria que numa época em que a indústria fílmica, né, a indústria dos cinemas, estava aí com alguns probleminhas, o Mazzaropi empreendeu, eu até já vou dar um spoiler aqui, ele se tornou não só produtor, como distribuidor de seus próprios filmes, mas aguarde aí que essa história a gente conta em maior detalhe, tá bom, ouvinte? O Mazzaropi era um artista eclético, veja bem, ele, além de ter atuado no cinema, onde era muito mais conhecido, atuou em televisão, né? Só que ele já havia, Lu, pertencido a circos e feito programas de rádio.
Olha só. eclético. E circo não é uma coisa fácil. A arte circense, ela é... Vida dura. Aham, exatamente. A marca registrada, onde quer que a gente veja o Mazzaropi, é aquele humor interiorano. Aquela coisa singela, ouvinte, mas ao mesmo tempo perspicaz, tem uma certa inteligência ali, uma certa matutice ali que a gente chama, né? Em que a figura rural, interagindo no meio urbano, vai tentar, né, se safar de diversas situações, vai tentar ganhar o respeito, vai tentar se identificar com a nova situação de vida, enfim, né? E isso tudo, e é parte muito importante do sucesso do Mazzaropi, está no imaginário de grande parte dos brasileiros, né? Então, se você não veio de um ambiente rural, talvez seus pais, talvez seus avós, os avós dos avós, né? Esse movimento rural urbano, por certo, está inscrito aí na cronologia da sua família, tá bom? Então, muitos vão comparar, inclusive, o Mazzaropi, eu quero até ouvir aqui a opinião da Lu, ao Charles Chaplin, né? Será que é isso mesmo, Lu? Tem aí uma pegada, né, de humor bastante popular, quer dizer, o que você acha, né? Eu acho que até dá para ter alguma comparação, sim, porque além de ser da mesma época, né, ali, do cinema preto e branco ainda, tudo, os dois trazem um personagem com uma certa inocência, né? Boa. Atuando, vindo para Urbana e enfrentando as situações assim, que a inocência deles às vezes gera alguns problemas para eles, né? Porque eles, né, até demorar a entender ali, né, tudo onde eles estão, o ambiente onde eles estão, mas gera também várias situações bem engraçadas, né? Um pouquinho de drama ali até. Então eu acho muito, muito legal essa comparação, sim, André. Inocência, drama, né? Uma identificação imediata que a gente tem com aquelas situações todas. Excelente, Lu, exatamente isso, né? Que leva muitos estudiosos aí da arte fílmica a identificar essa proximidade entre Mazzaropi e Charles Chaplin. Olha, ouvinte, eu acredito que ambos usavam as suas próprias imagens e histórias fictícias, né? Para tocar a nossa humanidade num espaço muito íntimo, num espaço assim muito recôndito, né? Bem escondidinho aqui, que são as nossas angústias, incertezas, né? E talvez, né, Lu, o humor serviu a eles, ao público deles, e talvez ainda sirva a nós nesse drible dessas situações, por exemplo, de angústias, incertezas, etc. Né? O humor serve bem a Serve, eu esse acho que é uma boa propósito. maneira de você trazer isso à tona, né? Mostrar, né, algumas angústias, exatamente, mas ao mesmo tempo de uma forma que não fique pesada, né? Não fique maçante, mas sim de uma forma divertida e contornar isso, né? Que existem maneiras de contornar isso. Existe. Eu estava preparando o roteiro dessa biografia e lembrei de uma música e eu falei, mas por que será que eu estou lembrando dessa música, né? Não sei se o ouvinte já teve a oportunidade de escutar, né? Ela diz mais ou menos assim, Elis Regina, acho que foi a grande intérprete dessa música, os versinhos são esses, eu não vou cantar, só vou declamar, tá? Então eu canto, então tá, vamos lá. Vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, gente. Olha aí, na voz de Elisa era lindo isso, né? Mas eu acho, viu, Lu, que esses versos surgiram ali comigo, junto com o propósito de biografar Mazzaropi, porque a vida dele teve mesmo essa dinâmica, né? Teve um certo jogo de cintura, uma perspicácia e todo um empreendedorismo tentando driblar uma série de dificuldades na época dele para se firmar como artista, né? Outros ingredientes que contribuem para essa identificação muito imediata que o público tem com Mazzaropi nos filmes dele, né? E, obviamente essa identificação levando ao sucesso de público que ele sempre teve, é que as obras mexiam bastante com os mitos que empolgam o público. Uma boa história de amor, né? Traição, o que mais? Alguém muito poderoso em relação a alguém bastante inocente, né? A verdade vencendo, o rico e o pobre, o fraco e o forte. Essas mitologias remontam séculos, milhares de anos atrás,
perpassando por todas as culturas, grega, romana, ocidental, oriental, e isso tudo era bastante presente nas obras do Mazzaropi, era ingrediente que levava ao sucesso com certeza, né? Aliás, quem não gosta dessas coisas todas, por exemplo, nas franquias recentes, aí ouvinte, agora sim se você é jovem, a gente vai falar a tua linguagem, tá? As franquias da Marvel, Disney, né? O que você prefere dessas franquias? O que você mais gosta de Eu usar? adoro tudo, gente. Eu assisto tudo, assisto Marvel, Disney. Sou fã desses heróis. Eu só não vou falar assim o herói que ela não gosta para não gerar encrenca aqui e cancelamento aí, mas tem um que ela não gosta. Mas ela gosta de boa parte dessas franquias aí, né? É o bem vencendo, né? Lutando Bem contra o mal e vencendo. sempre vencendo, né? É o que a gente Exatamente. espera, né? Que o bem vença sempre. Inclusive, viu, ouvinte, você até pode nas redes sociais aí me impulsionar. Eu tô pensando em biografar o Disney, tá? Porque parece que a história dele é incrível também, hein? O que você acha? Então, se você tá nos ouvindo aí, comenta nas redes sociais. É só nos procurar aí no YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. É só colocar lá Podcast Caçador, tá? Podcast Caçador, você vai nos achar. Interage aí com a gente. Se você quiser mandar um e-mail também, tá? podcastcaçador@gmail.com. Interaja aí, quem sabe eu consiga preparar aí uma história incrível de uma pessoa incrível, inspiradora, que é o próprio Disney. Bom, dito isso, né, Lu? É interessante saber que o Mazzaropi, identificado como um homem da roça, do interior, no fundo, ele nasceu na capital de São Paulo. Então é verdade. Ele era do interior mesmo, né? Era uma caipira mesmo. Olha, ela zoou. Desculpem aí, quem nasceu na capital, né? É da capital, não é do interior, não. Mas o Interior. interessante é que ele nascendo em São Paulo, capital, grande parte da vida dele, aí sim, foi lá no interior, foi aqui na Taubaté. Eu tava até aqui lembrando que Taubaté, por isso que eu demorei um pouquinho, viu, ouvinte? Taubaté é terra de outro famosinho aí, hein? Quem é? Quem? Diga. Quem? Monteiro Lobato. Aí sim, Sítio do Pica-Pau Amarelo, para qualquer referência mais imediata, tá bom? Muito bem. Interessante. Ouvinte, quem mais é de Taubaté é o próprio Monteiro Lobato aí, né? E o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Mazzaropi foi muito precoce, Lu. Aliás, muitos dos nossos biografados foram precoces, hein? Muito novinhos assim, começaram ali, né? As suas peripécias na área científica, tecnológica, artística, etc, né? Então, ele lá na escola já era um bom contador de causo, entre aspas aí, né? Eu gosto de falar causo, eu acredito que o Mazzaropi também falava causo. Divertia os colegas de classe com essas contações de história, com piadas, né? E eu acho que para desespero dos professores, né, ele era assim um certo centro das atenções ali. Não sei se as aulas aconteciam a contento. O que você acha, Lu? Olha, Você gente, já teve aluno assim? sempre tem. Piadista? Sempre tem um engraçadinho na sala. Então não mate esse engraçadinho aí, tá? Não, não pode a criatividade. Ele pode ser um futuro comediante. Gente, vamos falar agora um pouquinho do início da carreira do Mazzaropi. Com 14 anos, ele faz quadros humorísticos em circos. Conforme a Lu falou, não era uma vida fácil, era uma vida itinerante ali, enfim, né? E mais tarde ele vai montar uma trupe teatral para se apresentar em salas, né, de teatro e começa a fazer uma turnê ali pelo interior de São Paulo. Você veja bem, né, adolescente ainda. Só que com 34 anos, ele já com essa bagagem toda vai assumir um programa de rádio. E eu digo o seguinte, viu, ouvinte? Você fala, programa de rádio, inclusive em ondas de rádio que a gente quase não escuta mais, né? Temos aí os streamings de música. Mas muito lá atrás, nós tínhamos programas de rádio feitos ao vivo e diante de uma plateia. É isso mesmo, ouvinte. Programas de rádio era um palco, o artista, o locutor e toda uma galera assim que ia lá assistir ao vivo a transmissão, né? Então era bastante
desafiador. E as novelas começaram no rádio, né? E as novelas começaram Né? no As rádio. radionovelas começavam lá. Então, imagina a pessoa ali do lado do rádio, ouvindo, né? A história ali, a narração ali dos personagens, tal, naquela maior ansiedade. Você tinha que imaginar. Era bom para imaginar, porque a pessoa tinha que imaginar toda a cena, né? A personagem, óbvio, de um, devia ser totalmente diferente na mente de outra pessoa, né? A personagem principal, a mocinha do filme, o mocinho do filme. Devia ser muito legal isso, né? Aliás, hoje, talvez alguns podcasts façam um pouquinho isso, né? Alguns podcasts contam histórias e tal, não sei o quê. Bem observado. Você fica só ouvindo, né? Então você fica na sua imaginação, imaginando como é que é, né? Os personagens, como é que eles são. Você fica construindo a história na sua cabeça. Os podcasts narrativos. Muito interessante. Eu gosto de ouvir alguns, tá? Excelente análise, viu, Lu? E com esse sucesso na rádio, ele vai para a TV. Então, assim, ele vai para a TV Tupi e começa a fazer aí programas também televisivos. Uma coisa legal de analisar, gente, é que o Mazzaropi ele teve grande habilidade de adaptação ao longo da carreira dele aos meios e às tecnologias. Então veja bem que ele começa assim no circo, depois ele vai para o teatro, depois ele vai para o rádio, até chegar na TV e, finalmente, no cinema. Muito bem. E o cinema é, com certeza, o espaço de maior sucesso do Mazzaropi, gente. Até hoje, né, os filmes são assistidos nesse clima muito legal, né, em que os causos caipiras em meio urbano, algumas vezes, né, são contados e arrancam boas gargalhadas da gente, né? Até hoje, ainda é muito engraçado os filmes do Mazzaropi, se você tiver a oportunidade de assistir, né? Inclusive, o primeiro filme dele foi em 52, chamado Sai da Frente. E nesse momento, viu, Lu, eu acho que o ouvinte, de repente, ele tá assim, poxa, mas como assim o maior sucesso dele foi depois do... digamos assim, depois da incursão dele em TV, né? Gente, nós estamos falando da década de 50, poucas famílias tinham TV em casa, né? Inclusive eu presenciei a seguinte situação, os vizinhos vindo até a janela da única casa do bairro que tinha TV para todo mundo assistir juntos. Só que é o seguinte, sala de cinema existia em grande parte das cidades brasileiras, inclusive as interioranas, as do interior, as pequenas cidades, costumavam ter os seus cinemas. Então, era ali o grande público do Mazzaropi. Não, e cinema era o auge naquela época de encontro social, né, gente? Então, você ia para o cinema para namorar, você ia no cinema para conhecer pessoas, você ia no cinema, né, para ficar longe das vistas da mãe, do pai. Então, cinema era o melhor programa de final de semana. Exatamente. Até hoje. Opa! Até hoje é um lugar, né, sensacional. Mas naquela época ele era praticamente o único realmente lugar, né? Exatamente. Ouvinte, partindo para o final agora do nosso podcast, vou revelar algumas coisas legais, interessantes, principalmente que fizeram a gente se interessar pela biografia do Mazzaropi, tá? Mesmo fazendo sucesso, né, com seus filmes, chegou num determinado momento que ele começou a ter algumas dificuldades para expandir o seu empreendimento como artista. E aí ele faz o seguinte, a visão visionária dele, falou, cara, cinema é um negócio interessantíssimo, eu tô tendo sucesso, as pessoas estão gostando, né, tô gerando bilheteria, só que essa coisa tem que expandir. E os meus atuais produtores não estão entendendo isso. O que ele faz? Ele vende a casa dele, pega todo o dinheiro e investe numa produtora, ele cria uma produtora e a partir dali ele faz algo incrível, né, principalmente saindo da cabeça de um artista que em si já deveria estar todo ocupado com a parte criativa, né? Mas ele então produz e distribui os seus próprios filmes, né? Tá aí uma das coisas que chamou bastante atenção nossa para biografá-lo, tá bom? Ousado. Bastante ousado. E Lu, eu me lembro ainda, né, do primeiro filme de Mazzaropi, eu assisti um pouco antes, final ali da infância, início da adolescência, lá em Varginha, Minas Gerais, no famoso Cine Rio Branco, que, se não me falha a memória, ele chegou a ser considerado a terceira maior tela da América Latina. É um cinema, assim, um monumento histórico lá da cidade de Varginha. Alô, Varginha!
E foi lá que eu assisti, ainda menino, né, o meu primeiro filme de Mazzaropi. Lembro claramente das salas lotadas, das pessoas rindo muito, né, e se identificando com aquelas peripécias marotas e matutas de Mazzaropi, ouvinte. Bom, nessa altura, viu, Lu, acho que o ouvinte já deve ter desconfiado que essa boa coincidência, né, de uma movimentação, década de 50, 60, de uma população rural, né, para um ambiente urbano, coincidiu com um personagem que as representava, que era o Mazzaropi, e de uma forma acessível, engraçada, fazendo rir, e talvez aquilo que a gente analisou no início, né, fazendo talvez até aliviar certas dores, certas angústias, certos temores, né? Então, digamos assim que sociologicamente o sucesso de Mazzaropi é analisado nessa migração rural-urbano, onde ela encontra, de fato, né, um público bastante interessado em suas obras. O Amácio Mazzaropi morre em 1981, com 69 anos, vítima de um câncer. E ele não chegou a concluir o seu 33º filme, gente. Ele não casou, ele não teve filhos, mas ele adotou, né, cinco pessoinhas aí, que eu tenho certeza que devem ter bastante orgulho desse pai adotivo que tiveram, né? Por fim, você não pode deixar, viu, ouvinte, de visitar o Museu do Mazzaropi, pelo menos virtualmente. Então digita aí no navegador museumazzaropi.org.br e quando você for a Taubaté, fica o convite para visitar o museu desse incrível artista brasileiro. E por hoje, chega, Lu! Isso aí, ótimas dicas, André, gostei. Né? Com certeza, né? Vamos tentar visitar. E realmente, eu acho que exatamente isso. Era um momento, né, aqui no Brasil de muito êxodo rural, né? As pessoas estavam realmente indo, né, da área rural para tentar a vida na área urbana, porque havia uma promessa, talvez uma propaganda de que a vida na cidade era melhor, tinha, né, mais, oferecia mais oportunidade, tinha mais recursos, né? Então, muita gente sofreu muito na vinda, né? Tanto por causa da maneira de falar, né? Por causa da maneira de se portar, às vezes. Era diferente, né? A criação, tudo. Então, foram, às vezes, ridicularizados, né? Então, a gente não fala assim o caipira de um modo pejorativo, pelo contrário, né? Maior orgulho desse pessoal do campo, né? Tanto homens como mulheres batalhadoras do campo. Gente, admiro demais isso, né? Mas teve esse momento mesmo. E acho que ele aliviou a dor e o sofrimento de muita gente, mostrando, né, que essa cultura, essa inocência, talvez do pessoal do interior, não era valorizada aqui na área urbana, mas é muito especial ao mesmo tempo, né? Então, realmente, foi excelente. Adorei a história. E é esse tipo de análise que a Lu acabou de fazer que torna o podcast Caçador de Mim especial. E a gente é orgulhoso disso, tá? Então me permita realmente nos chamarmos aqui de especiais. Porque as nossas biografias, as nossas histórias, as nossas curiosidades, os nossos episódios, eles não se limitam à mera descrição. Isso é fácil. A gente analisa, a gente se empolga, a gente se emociona e a gente prova que cada uma dessa história pode tocar você e te colocar você um pouquinho mais próximo dos seus sonhos. Gente, eu lembrei só de uma coisa que quando eu era criança e adolescente, a gente é aqui de Curitiba, então a gente fala esse R um pouco mais, né, uma porta, uma coisa um pouco mais, que parece coisa do interior. E como meus parentes são tudo lá de Vitória, do Espírito Santo, e lá eles têm aquele a porta, né, aquele R e toda coisa. Quando a gente ia pra lá, adolescente, ia cantar uma música, ia falar muito, gente, eles tiravam o maior sarro da gente, da maneira de falar. Falava que a gente era meio caipira, que a gente era meio, né? Mas as minhas primas adoravam tirar sarro quando eu começava a cantar. E cantava, né? Com esse R bem ar mesmo, né? Então era um sarro isso, né? Nunca achava engraçado, né? Meus filhos também passaram por isso, mas o engraçado é que meus filhos, às vezes, quando iam pra lá, os primos dele não tiravam sarro deles, né? E sim começavam a falar que nem a gente. Então as minhas primas ficavam bravas. Ué, você tá falando que nem curitibano, parece gente do interior, ao invés deles aprenderem com vocês que estão aprendendo.
Então, essa diferença na fala, às vezes, de estado para estado, a gente, então, que é um país enorme, né? Então, quando a gente vai para outro lugar, às vezes, realmente, eles mexem com a gente, né? E acham... Tem gente que acha bonito, o sotaque é diferente, tem gente que acha engraçado, tem gente que tira sarro. Então, a gente vê de tudo. Então, a gente, de vez em quando, passava por isso, mas é engraçado. É a diversidade que é linda, né, gente? É muito fantástico. Já que a Lu resolveu estender esse episódio, é culpa dela, viu, ouvinte? Se você já quiser desligar aí, pode desligar, mas eu vou complementar aqui dizendo que eu agora me empolguei aqui. Existe um mapa da cultura caipira, oficial mesmo, não é um mapa do Brasil, mas enfim, os estudiosos, né, os historiadores, sociólogos, antropólogos principalmente, mapearam a cultura caipira. E me segue aí mais ou menos com o teu dedinho no mapa, tá? A cultura caipira, obviamente, começa ali, né, no norte das Minas Gerais, vai caminhando para a esquerda, ele pega o centro-oeste quase que todo, e vem descendo, ele vai pegar o norte paranaense, né? A gente está falando de Londrina, Maringá, por isso que o R tá bem puxadinho ali, pega aqui Curitiba, não desce, o mapa da cultura caipira não desce para Santa Catarina, tá? Depois ele vem para a direita e não entra no Rio de Janeiro. Ele vai pegando um pouquinho lá, eu acredito que do oeste, capixaba, e aí fecha, né, definitivamente o círculo em Minas Gerais. Esse é o mapa da cultura caipira, onde coincidem sotaques, culinárias, crenças e outros valores sensacionais, muito ricos da nossa cultura brasileira. Muito jóia. Então ele é principalmente Paraná, São Paulo e Minas. É o principal ali, né? Exatamente. Um pedação do Centro-Oeste também. Um abraço, ouvinte. Até a próxima. Beijos. Até mais.